Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio, seção 77, alguns versículos, pelo menos. Essa semana nós vamos estudar da seção 77 à seção 80. São 4 capítulos aí, ou 4 sessões, né, falando. Então dá tempo da gente estudar uma sessão mais de um dia. Então hoje a gente vai estudar 77 aqui, a sessão 77, alguns versículos, né? Do 1 ao 7 aqui, para ser mais preciso. Aí amanhã a gente continua no estudo aqui, tá bom? Falando de algumas anotações que eu fiz aqui a respeito desse estudo, né? Fala do trabalho de tradução da Bíblia que Joseph Smith fez. E que muitas dessas revelações e sessões de Doutrina e Convênio foram recebidas enquanto ele estava trazendo o trabalho de tradução da Bíblia. O trabalho de tradução que Joseph Smith fez não é um trabalho tradicional como nós conhecemos, né, de passar de uma língua para o outro, né? Ele não estudou a Bíblia, por exemplo, a Bíblia nós temos ali no grego, né, o Novo Testamento. Ele não pegou o grego para estudar, tá bom? Na verdade, ele usou a Bíblia do Rei James, que era em inglês, tá bom? É uma Bíblia que foi adquirida ali por Oliver Cowdery, né? Ele comprou na gráfica lá do Grand, né? E aí, então, era essa Bíblia que ele usava. Os historiadores da igreja aqui, o, o Mark Steicher e o Lyman, ele caracterizou o trabalho de tradução de Joseph Smith mais como ideias que vinham a Joseph Smith, ou seja, inspiração e revelação. Não era uma figura de linguagem que ele estava tentando, porque, pelo menos, a Bíblia nós temos várias traduções que trazem figuras de linguagens diferentes. Né? Não é esse o trabalho que Joseph Smith fez. Inclusive, Joseph Smith ele sentia que era parte do chamado dele fazer o trabalho de tradução da Bíblia, tá bom? E aqui nós podemos ver várias sessões de Doutrina e Convênio que foram recebidas enquanto ele fazia esse trabalho de tradução, tá bom? Nós temos a sessão 45 de Doutrina e Convênio, a sessão 76 que nós estudamos semana passada, a 77 que nós vamos estudar agora, a 86, a sessão 91. Temos Mateus 24 também, que é um trabalho lá de tradução de Joseph Smith, a Pérola de Grande Valor, né, estudando Gênesis ali, ele traz ali o livro de Moisés. Então, nós temos muitas coisas. Mateus 13, né, quando ele estava estudando lá a parábola do trigo e do joio também, tem um trabalho dele ali muito bom a respeito disso, né? Então, são revelações que ele foi recebendo ali. Então, a Doutrina e Convênio aqui, a seção 77, inclusive quando ele estava estudando a Apocalipse, ele perguntava ao Senhor, e aí ele anotou essas respostas e ele coloca aqui a seção 77 para nós, que são perguntas sobre Apocalipse e resposta que o Senhor deu. Então, vamos lá para o nosso estudo aqui, começando na seção 77. O Senhor, ele coloca bem dividido aqui, né? No mesmo versículo 1, colocado aqui a pergunta, e aí depois identifica qual era a resposta, tá bom? Então vamos lá. Doutrina e Convênio 77, versículo 1, diz assim, pergunta, o que é o mar de vidro que João falava em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, né? Ele dá aqui o versículo lá, como referência. A resposta do Senhor é a terra em seu estado santificado e imortal, né, e eterno. Bom, então a resposta, né, o que essa parte de mar de vidro ali, é a terra celestializada. Nós temos outra revelação que a gente ainda vai estudar, que é a Doutrina e Convênio 88, eu amo a seção 88, que traz muito esclarecimento, inclusive sobre esse mar de vidro aqui, né? Falando dessa terra ser transformada, né, num reino celestial. Vou ler aqui, ó, Doutrina e Convênio 88, versículo 25 e o 26. E também é verdade, vos digo, que a terra vive a lei de um reino celestial, porque cumpre o propósito de sua criação e não transgride a lei. Portanto, será santificada, sim, embora vá morrer, tornará a viver e ser vivificada, e suportará o poder pelo qual será vivificada, e os justos herdá-lo-ão. Então, fala dessa terra passar por um processo de santificação e se tornar o reino celestial,
como é descrito em Apocalipse, né? Como se fosse um mar de vidro ali, e outras descrições, né? Mar de vidro e fogo, outras descrições aí que nós temos do reino celestial quando ele se tornar, tá bom? Então, a resposta aqui, né? O mar de vidro é a terra sendo celestializada. Continuando aqui, seção 77, versículo 2. Pergunta: o que devemos entender pelos 24 anciões mencionados no mesmo versículo? A resposta, né? É, são expressões figurativas empregadas por João e o revelador para descrever o céu, o paraíso de Deus, a felicidade dos homens, dos animais, dos répteis e das aves do ar. O que é espiritual sendo a semelhança daquilo que é material. Aquilo que é material sendo a semelhança daquilo que é espiritual. Quando ele fala semelhança, significa que, por exemplo, no caso do nós, né, nós já vivíamos com Deus, eu tinha a semelhança de um corpo físico, né? Igual Jeová, Jesus Cristo, ele vivia antes, já era de eternidade a eternidade, e antes de nascer ele tinha um corpo espiritual. Aí ele nasce, né, num bebezinho, e tem esse corpo físico, na qual depois ele também ressuscita nesse corpo físico, tá bom? Tornando-se um corpo glorificado e imortal. Mas Jeová, ele era, né, uma pessoa com um corpo espiritual, não tinha carne e ossos, né, como nós temos, mas ele era. Então a mesma coisa aqui, quando ele fala a semelhança, né, do material para o espiritual do material, é que inclusive nós e animais também nós tínhamos a forma, né, que nós tínhamos hoje, pelo menos essa forma de corpo físico, né, e o animal tem a forma de um animal, tá bom? Então tá falando aqui. E o espírito do homem é semelhante à sua pessoa, como também o espírito do animal, de todas as outras criaturas de Deus o criou. Então, é a semelhança como era antes, é hoje. É isso que ele está falando aqui. Complementando ainda aqui, já que ele falou do mesmo versículo aqui, né, a expressão figurativa, o que devemos entender pelos 4 animais mencionados no mesmo versículo. Ele está falando do mesmo versículo aqui, que ele deu a referência, que é Apocalipse 4, versículo 6. Eu vou ler aqui, ó. Havia diante do trono um mar de vidro, que nós já falamos, né, semelhante ao cristal, que é a terra celestializada que ele viu. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por, por, por diante e por detrás, né? Tem tradução que fala por dentro e por fora, cheia de olhos. A gente vai ver qual é a explicação desses olhos aqui também, vai trazer a resposta. Mas aqui ele falando sobre esses animais, né? Ele vai trazer a resposta aqui no, ele vai fazer a pergunta do versículo 3, e aí já vem a resposta, né, sobre esses animais aqui, ó. Então, vamos lá. Doutrina e Convênio 73, versículo... Doutrina e Convênio 77, versículo 3. Pergunta: os 4 animais limitam-se aos próprios animais ou representa classes ou ordem? E aí a resposta do Senhor: limita-se a 4 animais individualmente, os quais foram mostrados a João para representar a glória e a classe dos seres e na ordem da esfera e da criação, que lhe foi destinada, no gozo de sua felicidade eterna. Então, os 4 animais se limitam a 4 animais, mas são espécies, né? Classificação de animais, tá bom? Então, é isso que ele traz aqui, que foi mostrado a João, né, que é porque Deus ele vai redimir toda a sua criação, tá bom? Então, os animais também serão redimidos. O versículo 4 aqui traz, pergunta: o que devemos entender pelos olhos e as asas dos animais, né? Que é o que nós estávamos falando aqui. Aí ele traz: seus olhos representam luz e conhecimento. Isso é, eles são cheios de conhecimento e suas asas representam poder para mover-se e para agir e assim, etc, né? Então, normalmente quando descreve em Apocalipse animais, né, cheio de olhos, né, a gente fica imaginando um animal cheio de olho por dentro e por fora. Então, olhos significa conhecimento,
tá bom? E as asas aqui, então, representa também poder de locomoção, de mover-se, né? A gente vê também que essa figura de linguagem também é usada nos anjos do céu, que tinham 6 asas e assim por diante, que simboliza poder de mover-se, tá bom? Os anjos não têm asa, mas é uma figura de linguagem aqui que é usada. Vamos lá, o versículo 5 traz a pergunta aqui. Pergunta: o que devemos entender pelos 24 anciões que falava João? Né? Devemos entender que esses anciões, vistos por João, eram anciões que haviam sido fiéis ao trabalho e ao ministério, que haviam morrido e que pertenciam às 7 igrejas que estavam então no paraíso de Deus. Então, ele traz a representação que os 24 anciões, né, são pessoas que viveram na antiguidade, que já estavam mortos agora, mas que haviam conquistado o paraíso de Deus, tá bom? Eles trabalharam na igreja, eram pessoas fiéis que estavam obedecendo a tudo em Cristo ali, tá bom? Uma referência disso é Apocalipse 14, versículo 4 e 5 ali, fala sobre esses fiéis, esses que trabalham. E aqui, né, quando a gente lê em Apocalipse, fala sobre as 7 igrejas, tá bom? E as 7 igrejas são igrejas físicas na Ásia, né, como a gente vê descrito em Apocalipse, mas João usa o número 7 como símbolo, tá bom? É o símbolo da completude. Então não significa que só das 7 igrejas que os servos de Deus foram salvos nesse estado, mas acredito que muitos outros, tá bom? Vamos lá, versículo 6 aqui. Pergunta: o que devemos entender pelo livro visto por João, que estava selado por fora com 7 selos? A resposta: devemos entender que ele contém a vontade, os mistérios e a obra de Deus revelados, e as coisas ocultas e as suas administração, concernente a esta terra durante os 7.000 anos de duração, ou seja, de sua existência física. Então, a resposta aqui que os 7 selos significa cada selo simboliza 1.000 anos, tá bom? Então, é a história da humanidade, a história da Terra. O 7º selo, então, será o milênio, tá bom? Quando Cristo vier e iniciar aí o milênio. Vamos lá, o último versículo que nós vamos estudar hoje aqui, Doutrina e Convênios 77, versículo 7, diz assim, pergunta: o que devemos entender pelos selos com que o livro estava selado? Eu acabei de explicar, né? A resposta do Senhor veio aqui, ó. Devemos entender que o primeiro selo contém as coisas do primeiro 1.000 anos, e assim como o segundo, as coisas do segundo 1.000 anos seguintes, e assim por diante até o 7º. Vou ler uma explicação adicional de novo aqui, usando Doutrina e Convênios, seção 88, tá bom? É uma sessão que traz muito esclarecimento doutrinário para nós, a gente ainda vai estudar ela mais para frente, tá bom? Estamos quase lá, né? Essa semana nós vamos estudar até Doutrina e Convênio 80, logo nós chega na 88 aí. Lá na sessão 88 tem a ver com Apocalipse aqui, tá bom? E a ver aqui com Doutrina e Convênio 77 aqui. Lá a resposta diz assim, do versículo 108 em diante. E então o primeiro anjo soará a sua trombeta, e os ouvidos de todos os viventes revelará os atos secretos dos homens e as obras grandiosas de Deus no primeiro milênio. Então está falando aqui que o primeiro selo é o primeiro milênio, e quando for aberto, tudo vai ser revelado. E então o segundo anjo, ele simboliza como anjo, né? Alertando ali o primeiro selo, o segundo selo e assim por diante. Então o segundo anjo soará a sua trombeta e revelará aos atos secretos dos homens os seus pensamentos e intentos de seu coração e as obras grandiosas de Deus no segundo milênio. E assim por diante até o 7º anjo, soando a sua trombeta. E ele colocar-se-á sobre a terra e sobre o mar, e jurará pelo nome daquele que se assenta em seu trono, que é de tempo, que o tempo já não existe. E Satanás, aquela velha serpente que é chamada Diabo, será amarrado e não será solto pelo espaço de 1.000 anos. Bom, essa escritura fala que o tempo já não existe,
é o tempo de arrependimento. O tempo de nós nos prepararmos é antes da segunda vinda de Cristo, né? Todas as escrituras mostram isso, né? Que a gente tem que estar preparado antes de Cristo voltar. Então, por isso que ele cita que o tempo já não existe, porque acabou o tempo, aquele é o tempo final ali, para a gente executar nossas obras, nossos labores, se voltar para o Senhor. E aí é citado, então, que Satanás ele é amarrado aí pelo espaço de 1000 anos, que é o milênio citado, que é o sétimo selo, né, compartilhado ali em Apocalipse. Falando do sete selos, eu gosto muito do resumo, né, que João ele traz em Apocalipse a partir do capítulo 6 ali. Ele vai trazendo a abertura de cada selo e o que representa cada selo ali, cada 1000 anos ali. Vou pegar só um aqui para exemplo para nós, mas eu só deixei anotado aqui, eu não abri lá. É Apocalipse capítulo 6. Deixa eu abrir aqui rapidinho, só para pegar o exemplo de um livro aqui. Nós aqui, ó, Apocalipse capítulo 6. O primeiro versículo ele fala que a abertura, né, desse selo. Há uma coisa muito importante que eu queria falar no capítulo 5 de Apocalipse, quando João ele vê os sete selos, tá bom? Ele vê o rolo, né, de pergaminho ali com sete selos escrito por dentro e por fora, e aí um anjo fala, né, no capítulo 5, né, quem é digno, né, de abrir os sete selos, né? E aí ninguém foi encontrado digno, nem no céu, nem na terra. E aí João, ele começa a chorar. A gente vê que João aqui, ele traz várias figuras de linguagem, que ele vê bestas, né? E vê várias bestas com 11 chifres, com 10 chifres. Ele vê vários animais estranhos, né? E ele não chora. Mas quando ele vê o selo, né, esse pergaminho com 7 selos, e que ninguém pode abrir, ele chora. Isso é descrito lá em Apocalipse capítulo 5. E aí ele começa a chorar. E aí o anjo fala para ele, né, não chores. Eis aqui um que pode abrir o selo, né, que é digno de abrir os selos. E aí é citado que é o leão da tribo de Judá, simbolizando Cristo, o cordeiro é bem descrito lá, que é Jesus Cristo. Então, esses sete selos, significando aí os 7 milênios, tá bom? Por que João chorou? É porque ali representa a história de toda a humanidade. Toda a humanidade estaria completamente perdida. E por isso João chorou. Porém, por conta de Cristo, ele abre todos os selos, ele cumpre a missão dele, sacrificando-se por nós, salvando toda a humanidade, tá bom? Assim ele abre todos os selos, ele é o único digno de salvar toda a humanidade. Então, por isso que João chorou, ele achou que todos estariam perdidos, e aí então é apresentado Cristo que pagaria por nossos pecados, e aí eu acho lindo isso em Apocalipse, tá bom? Então é isso. A escritura que eu queria colocar para vocês aqui, falando sobre os 7 selos, vou pegar só o primeiro selo aqui, ó. João, ele é muito sucinto, né? Sucinto é a pessoa que faz um resumo em poucas palavras ali. Vou pegar Apocalipse 6 aqui, versículo 2. E apenas um versículo ele resume 1000 anos de história, que é o primeiro selo ali. Diz aqui, ó. E olhei, e eis um cavalo branco, que estava assentado sobre ele tinha um arco, né? O que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para que vencesse, né? Então, veja aqui, 1000 anos de história compartilhado por João em apenas um versículo, Apocalipse capítulo 6, versículo 2 aqui, em um versículo ele vê 1000 anos de escritura, né? Claro que aqui a linguagem é simbólica, então tem muito para estudar. Eu já compartilhei sobre esse versículo, né? Aquele que está sentado sobre o cavalo branco, muitos interpretam, é Cristo, né? Porque em Apocalipse fala também de Cristo vindo num cavalo branco ali. Porém, aqui nessa escritura, né, nós interpretamos como um personagem que ele pegou para interpretar, e seria Enoque, né? Enoque, ele venceu o mundo, não só Enoque, né? Mas também toda aquela cidade de Enoque, porque foram transladadas ao céu. Então a ele foi dado vitória, vitória contra o mundo, né? E aí fala que ele tinha um arco na mão, ou seja, não foi fácil, né? Ele venceu com guerra, venceu o homem natural, não é fácil. Então esse é o João, né? Tão sucinto aqui
na sua declaração de 1000 anos aqui do primeiro selo. Eu acho interessante. E assim, Apocalipse capítulo 6 vai trazendo ali, eu acho bem sucinto, né? Ele vai trazer mais informações, inclusive, sobre o sexto selo, que é o selo que nós estamos vivendo em preparação para o milênio, tá bom? Mas é isso. Gratidão a todos por o estudo que estamos fazendo junto, e nós deixamos essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.